Imagine dois sócios que constroem uma empresa juntos por 10 anos. Um decide sair. Os dois concordam com a saída. Não há briga, não há mágoa. É uma separação madura e profissional. Um ano depois, estão discutindo na justiça. O motivo? Nenhum dos dois sabia como calcular o que o sócio que se retirou tinha direito a receber. Um achava que era o valor das cotas no contrato social, aquele número simbólico do registro. O outro achava que era metade do faturamento do último ano. Os dois estavam errados, e quem paga essa conta é a empresa. A apuração de haveres é um instrumento jurídico que define quanto o sócio retirante tem direito a receber. E é exatamente aí, nesse cálculo, que a maioria dos processos entre sócios começa. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o sócio que se retira de uma sociedade limitada tem direito ao valor real de sua participação, não ao valor nominal registrado no contrato, não a um número arbitrário definido pelos que ficam, mas ao valor patrimonial efetivo apurado na data da saída. Isso parece simples, mas na prática esse entendimento abre uma série de questões que, sem previsão contratual adequada, viram litígio quase que automaticamente. E quem está mais exposto? Sociedades limitadas com 2 ou 3 sócios, onde as relações são informais, o contrato social é genérico e a operação depende da contribuição de todos. Quando um sai, tudo para discutir quanto ele leva. A apuração de haveres é o processo de avaliação do valor patrimonial, que corresponde à participação do sócio retirante no momento da sua saída. O ponto de partida legal está no artigo 1031 do Código Civil, que estabelece que os haveres dos sócios retirantes serão liquidados com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Esse balanço especialmente levantado, chamado de balanço de determinação, é diferente do balanço contábil regular da empresa. Ele é elaborado com critérios próprios, e é aqui que começa a divergência entre as partes. O balanço de determinação deve refletir o valor real dos ativos da empresa, não o valor histórico de aquisição, mas o valor de mercado ou de reposição. Isso significa que um imóvel adquirido há 10 anos pelo valor registrado no balanço pode ter um valor de mercado completamente diferente. Uma carteira de clientes, uma marca consolidada, um estoque valorizado, tudo isso precisa ser considerado. E quem faz esse cálculo? Um perito contábil. E quando as partes não concordam com o resultado da perícia, vai para nova rodada de discussão judicial. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que o balanço de determinação deve refletir o valor real e não apenas contábil do patrimônio. Isso tem implicações práticas importantes. Ativos tangíveis, imóveis, equipamentos, estoques, recebíveis, avaliados a valor de mercado, não pelo custo histórico de aquisição. Ativos intangíveis. Aqui está o campo mais sensível. Fundo de comércio pode ou não ser incluído, dependendo do tipo de sociedade e do que está previsto no contrato. A carteira de clientes, a marca, os contratos de longo prazo em vigor, todos esses elementos compõem o valor real da empresa e podem ser considerados no cálculo. Passivos ocultos, dívidas não contabilizadas, contingências tributárias, processos trabalhistas em andamento. Esses valores reduzem o patrimônio líquido e, portanto, o valor a ser recebido pelo sócio retirante. O resultado: o valor real da participação pode ser muito maior ou muito menor do que qualquer das partes imaginava. Sem um balanço adequado, a negociação começa no escuro. E onde estão os principais erros? Erro 1. Usar o valor das cotas no contrato social como referência. O valor nominal das cotas é um número de registro, não de mercado. Uma cota de R$1.000 num contrato pode corresponder a um patrimônio real de R$500.000. Usar o valor nominal como base de negociação é um erro que favorece quem fica e prejudica quem sai. Erro 2. Não definir a data base do cálculo. O valor da empresa muda mês a mês. Se as partes não fixam claramente qual é a data de referência para o balanço de determinação, o debate sobre qual mês usar já é por si só objeto de litígio. O Código Civil diz a data da resolução, mas definir exatamente qual é essa data em termos práticos depende do contrato e das circunstâncias. Erro 3. Ignorar o prazo de pagamento. O artigo 1031 do Código Civil estabelece que os haveres liquidados serão pagos em dinheiro no prazo de 90 dias da liquidação, salvo acordo ou disposição contratual diversa. Na prática, muitas empresas não têm liquidez para pagar à vista. Sem previsão contratual de parcelamento, isso gera inadimplência e mais litígio. Erro 4. Não ter cláusula de avaliação no contrato social. Esse é o erro de origem. Contratos sociais genéricos, que não definem o método de avaliação das cotas na saída do sócio, delegam essa decisão ao judiciário. E o judiciário, por construção, resolve isso via perícia judicial, que é cara, lenta e imprevisível. O erro que transforma uma saída amigável em litígio de 5 anos é esse. As partes chegam a um acordo verbal sobre o valor,
digamos um número negociado no café da manhã, assina um distrato com esse valor e depois um dos sócios descobre meses ou anos mais tarde que o valor real do patrimônio era significativamente maior. Quando isso acontece, especialmente se o sócio que saiu recebeu menos do que teria direito com base no balanço de determinação correto, a Justiça tem admitido a revisão do acordo sobre o fundamento de lesão ou erro, dependendo das circunstâncias e do que ficou documentado. Em outras palavras, fechar rápido, sem calcular direito, não protege quem fica, pode apenas adiar o problema. A proteção real vem de um processo estruturado. Balanço de determinação elaborado por profissional independente, laudo documentado, acordo assinado com base em números auditáveis. Isso fecha o ciclo. O improviso deixa a janela aberta. Então, o que o empresário precisa ter claro antes de iniciar ou enfrentar uma saída de sócio? Primeiro, o valor das cotas do contrato social não é o valor da participação. O valor real é apurado no balanço de determinação com critérios de mercado. Segundo, o balanço de determinação deve incluir ativos tangíveis e intangíveis e deve ser elaborado por profissional independente das partes. Terceiro, defina a data base do cálculo desde o início. Toda variação patrimonial depois dessa data é discussão evitável. Quarto, o contrato social precisa ter cláusula de saída com método de avaliação definido. Sem isso, a decisão vai para o judiciário. Quinto, o prazo de pagamento precisa estar pactuado. Se a empresa não tem liquidez imediata, o parcelamento deve estar previsto e documentado. Uma saída de sócio bem conduzida é uma operação jurídica e financeira. Tratá-la como uma conversa informal é o caminho mais curto para um processo judicial.